Olá, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês forem assistir esse vídeo. Desde já sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu gostaria de gravar um vídeo diferente dos outros, Hoje eu queria contar um pouco, da minha história, alguns acontecimentos, principalmente na infância. Eu gostaria muito que vocês me acompanhassem nesse vídeo e prestassem bastante atenção, porque eu tenho certeza que ele pode mudar a vida de alguém, Assim acredito eu. Mas vamos lá, sem demora, para o nosso vídeo. Então, gente, a história de hoje ela tem um envolvimento com um pouco de tristeza, um pouco de fé, um pouco de esperança, um pouco de confiança em Deus e principalmente você acreditar de que quem conduz todas as coisas é o próprio Deus. Esses dias atrás eu estava conversando com minha mãe sobre a minha infância. E ali nós relembramos um pouco os acontecimentos. E minha mãe disse que a infância ela foi muito conturbada, A minha infância foi muito conturbada por conta de muitas doenças que eu contraí ao longo da infância, Onde quase morri logo nos primeiros anos de vida. Mas o acontecimento principal foi aos 11 anos de idade, no dia 18 de agosto de 2008, um acidente trágico acontece comigo, um atropelamento, Eu fui atropelado em um cruzamento e no decorrer da história eu vou até deixando a imagem para vocês se situarem aí conforme eu for falando para vocês. E a história que eu vou começar a contar para vocês, eu espero muito que vocês prestem bastante atenção. Vocês abram o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus ele pode falar com você e até mesmo transformar a tua vida através deste testemunho, E é por isso que eu começo falando para vocês que é muito importante depositar a fé em Deus independente de qualquer coisa. Acreditar que é Ele que conduz as nossas vidas mesmo quando nós não entendemos. Por quê? Esse dia 18 de agosto, era uma segunda-feira. Eu havia levantado pela manhã, estava muito frio. Eu disse para minha mãe que eu não iria para a escola, mas ela insistentemente disse que era para mim porque o ano letivo já estava acabando. Tudo bem. Eu me levantei e fui para a escola. Tava muito frio em São Paulo. Você subia, o lugar que a gente morava era um morro. A gente morava na parte de baixo e a gente tinha que subir esse morro para chegar até a escola. Isso era tudo branco, você só via branco, muito frio, 2 blusas, 2 calças. Mas fui para a escola, estudei normalmente, levei os meus livros. Só que o mais incrível é que quando eu saí por volta de 11h30 para meio-dia, eu estava com os meus amigos, passamos em uma vendinha para comprar doces. Eu comprei, coloquei no meu bolso, de repente todos eles sumiram. Não tinha mais ninguém comigo. E quando eu estava atravessando este cruzamento, eu ouço um barulho de um carro batendo no outro. Eu lembro que o carro que me atingiu foi um Palio. E nesse muro aí que vocês viram foi aonde esse carro me levou. Me arrastou por alguns metros, me pegou pelas costas e foi levando o muro com tudo. A barriga se chocou junto com o muro. Eu caí lá do outro lado. Nessa mesma imagem que eu mostrei pra vocês aí tem um campo de futebol. O
sapato voou lá no campo de futebol, né? E ali só não foi pior por conta dos livros que eu estava levando nas costas. Amenizou um pouco. Não sabendo eu que o estrago ele estava todo por dentro. Tava doendo bastante, né? Dei até vocês perceberam, eu cortei um pouco o vídeo que minha esposa me ligou. Mas vamos lá. E o impacto foi tão forte, gente, que eu perdi um pouco das forças, né? Só que eu olhei pra mim, não tinha sangue, não tinha nada, né? E eu falei pro rapaz, não, eu vou embora. Eu vou embora porque eu tô bem. Só que nisso eu peguei minha mochila, me apoiei no muro que tava lá, né? Quando eu coloquei a mochila nas costas, eu caí pra trás. Já não tinha mais forças. Tava dando uma sede insuportável. Insuportável. Só que diz que quem sofre um acidente não pode beber água, né? Mas na verdade o estrago estava todo por dentro. Eu me lembro que eu fiquei deitado, um sol danado tava. E aí eu consegui dar o número do telefone do meu pai, né? Ligaram pro meu pai na empresa. Na época meu pai estava trabalhando numa empresa muito boa. Meu pai ganhava muito bem. Muito bem mesmo. Só que aí ele acordava 3 horas da manhã, na maioria das vezes, para entrar no trabalho às 7. Embora a recompensa salarial era boa. E ele, infelizmente, não atendeu a ligação, né? O celular dele estava dentro do armário. E a gente continuou tentando ligar para ele. Eu fui respondendo as perguntas das pessoas que estavam lá. Não, tô bem e tal. Só que eu não tinha entendimento que o estrago estava todo interno. Dei o número do telefone da minha mãe também, né? Tudo ali de cor. Mas infelizmente o telefone também só chamava e ninguém atendia. Nesse dia na minha casa estava minha prima tomando conta das minhas irmãs gêmeas, né? E ninguém atendia o telefone. Só que Deus já tinha todo um plano arquitetado para tudo isso. Toda essa parte que eu contei para vocês desse acidente não foi em vão. Isso aconteceu em uma segunda-feira. No domingo, sábado para domingo, e meu pai tinha ido para a chácara trabalhar para um rapaz, né? Que meu pai tinha um vínculo de amizade muito bom com ele. Ele gostava muito dos serviços do meu pai e a gente foi trabalhar lá. Chácara muito legal, e a gente foi fazer um serviço de construção lá. Minha mãe foi pra igreja no domingo à noite. E quando chegou lá, sem que, sem pra quê, assim, entre aspas, né? Deus usou uma pessoa que minha mãe nunca viu, dizendo que ela via um homem de branco. E ele tava com vários, ou melhor, tava com um envelope na mão, foram papéis nas mãos, né? E dizendo que iria acontecer algo com um dos dela. Só que minha mãe, a moça disse pra minha mãe ficar tranquila, né? Pra ela ficar despreocupada, e de que Deus estaria no controle de tudo. Até aí tudo bem. Minha mãe foi pra casa. Minha mãe não achou que seria com tanta rapidez. O meu pai era alguém que era muito ignorante, muito grosso na maioria das vezes. Meu pai nunca bateu na minha mãe. Meu pai nunca bateu na minha mãe. Meu pai nunca foi um homem que deixou faltar nada em casa. Meu pai sempre foi um homem trabalhador. Meu pai sempre foi um homem que cuidava do lar, que nunca deixou de suprir e atender as necessidades de casa. Sempre nos vestimos do bom e do melhor, porque ele sempre nos proporcionou essas coisas. Mas tinha algo que meu pai, que Deus queria transformar a vida do meu pai. E por 13 anos minha mãe continuava orando pela vida dele, para que Deus viesse salvar ele.
A princípio eu sou o único filho homem dele, né? Conjunto com minha mãe. Embora ele tenha 3 filhos antes de conhecer a minha mãe. Ele tem 3 filhos fora do casamento, a qual ele não viu crescer. E ele teve a oportunidade de ver crescer. E a gente tem, graças a Deus, um vínculo amoroso de pai para filho, de filho para pai, muito bom. Só que Deus precisava mudar algo na vida do meu pai, o coração dele. A gente não sabia de nada do que iria acontecer. Só que Deus disse claramente que iria tocar naquilo que mais o meu pai amava. Minha mãe foi para casa, no outro dia só veio a notícia: Danilo foi atropelado. Um homem que estava passando, que era vizinho da gente naquele local, me viu, falou: nossa, ali é o filho de Jorge. Foi lá na minha casa, buscou a minha mãe. E quando minha mãe veio, ela não demonstrou um semblante de preocupação, porque eu lembro que ela disse que se lembrou do que Deus havia dito. O resgate demorou muito tempo para poder vir. Demorou uns 30, 40 minutos mais ou menos. E eu estava deitado naquele lugar. Eu lembro que eles colocaram aquele colar cervical. Só que aquilo ali estava incomodando muito. Eu arranquei, joguei longe, 11 anos de idade, criança. O resgate veio e me levou para o hospital, né? Lembro do hospital, é o Hospital Santa Marcelina, lá no bairro de Itaquera, em São Paulo. E quando aquele resgate me levou ali pro pronto-socorro, eu lembro que eles me levaram para uma salinha, começaram a apertar a minha barriga, e minha mãe, ela disse que ela ouviu um grito muito forte, muito alto. Foi eu gritando, porque a dor era muito forte quando eles apertaram a minha barriga. Eu tenho uma cicatriz próximo do tornozelo que eles fizeram, e eles colocaram uma mangueirinha. E porque, se eu não me engano, tem uma veia principal, embora todas sejam, mas tem uma principal que liga direto ao coração, se eu não me engano, uma coisa assim, né? As pessoas que forem formadas nessa área vai ter um entendimento do que eu estou falando. Espero que não me critiquem por dizer todas essas coisas. E começou a sair um sangue pisado dali. Eles estavam suspeitando que minha bacia havia quebrado por conta, né, do impacto, porque o carro pegou nas costas e foi levando de frente. Eu fui junto, o muro foi de frente, o muro tá aqui, foi me levando. E aí, quando eles estavam com essa suspeita, eles me levaram para fazer um raio-x, né? E não havia nada quebrado. Me colocaram de novo no elevador. Eu lembro que eu estava passando próximo ao corredor para entrar no centro cirúrgico, e ali eu perdi a consciência. Não tinha mais consciência. Eu queria muito ter a possibilidade de um dia ter visto o que aqueles médicos fizeram. Mas eles contam pra minha mãe que eles fizeram uma laparotomia exploradora. E eu fui dar uma olhada no significado de laparotomia exploradora. Eles dizem que é uma tradução do inglês. É uma operação cirúrgica geral em que o abdômen é aberto e os órgãos abdominais são examinados em busca de lesões ou doenças. É o padrão de atendimento em várias situações de trauma contuso e penetrante, nas quais pode haver lesões internas com risco de vida. Eles me abriram meu abdômen todo. Essa imagem que está passando para vocês aí foi o que eles fizeram. Uma laparotomia exploradora. Eles dizem que quando eles abriram,
Era como se você pegasse um balde de água e virasse. O tanto de sangue que estava saindo era descomunal. Eles dizem que o fígado foi parcialmente destruído. Eles falaram que na aorta, se eu não me engano, fez um buraco muito grande. Eles disseram que no meio da cirurgia houve uma parada cardíaca e não dava para colocar o desfibrilador porque estava aberto. O médico disse que ele foi lá no coração e começou a massagear e eu fui voltando novamente. Nisso a minha mãe, ela estava desesperada já lá fora, né? E eles fizeram uma cirurgia, durou, se eu não me engano, mais de 7 horas de relógio, muito mais, eu acredito. E os médicos vieram, né, e deram uma notícia para minha mãe do jeito que Deus havia usado aquela irmã para poder falar para ela. Tá do mesmo jeito que estava na visão o que aconteceu. O médico disse para minha mãe que a situação é grave, pode ser grave ou gravíssima. Eu estava correndo risco de vida. E quando minha mãe ouviu uma notícia como essa, ela fala que ela entrou num desespero e era como se ela tivesse perdido as forças. E naquele chão de hospital, ela orava a Deus, né? E pedia para que eu não morresse. Eu sou o único filho homem dela. O único filho homem dela. E um acontecimento como esse, infelizmente, o nosso emocional ele é abalado de um jeito tão grande que a gente entra num processo de desespero, porque a gente, às vezes a nossa fé ela quer falhar em Deus e às vezes a nossa confiança é abalada, mas mesmo assim ela orou naquele hospital e pediu para que Deus ele não me levasse, né? Mas todas essas coisas foi para transformar a vida de alguém. Um homem que era duro, um homem que tinha um coração rude, não gostava de crente. Uma vez ele pegou a Bíblia da minha mãe e jogou em cima do telhado. E ele disse que ele nunca ia ser um cristão, de que ele nunca iria servir a Deus. A primeira parte desse sofrimento foi que essa parada cardíaca, esse buraco na veia do coração, o fígado deteriorado, hemorragia interna, praticamente não tinha esperança nenhuma. O meu pai, ele conseguiu ligar e chegou até o hospital. Os médicos falam que eu fiquei 3 dias aberto, né? Todo o sangue que eles colocavam não ficava. Era uma perda de sangue muito grande. Eu fiquei 7 dias em coma, né? Totalmente inconsciente. Na barriga, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, buracos que eles fizeram para colocar os drenos. Dreno do pulmão, dreno do fígado. Era quando eles vinham visitar, era várias equipes, equipe do coração, equipe do fígado, cada um com suas especificidades para poder cuidar. E teve um médico e quando meu pai estava lá e esses 3 dias abertos, ele disse: olha, vai ver o filho de vocês pela última vez. Meu pai entrou em desespero. E a única pessoa que foi me ver foi ele e foi o meu avô. Minha mãe ela não teve coragem. Ela entrou em desespero de novo. E meu pai, quando ele me viu naquela situação, o coração do homem foi arrebentado. Eu fiquei internado 1 mês no hospital,
18 de agosto de 2008, eu dei entrada no hospital. E quando eu tava toda aquela situação, meu pai conta que eu tava sozinho já na UTI. Ele conta que ele fez uma oração dizendo: Deus, se o Senhor tirar o meu filho dessa situação, eu vou te servir pro resto da minha vida. E meu pai conta que naquele lugar não tinha passagem de vento nenhuma. Meu pai falou que entrou um vento forte no quarto. E quando ele terminou de dizer aquelas palavras, o quarto foi tomado por aquele vento. E eu abri o olho. E eu chamei ele. Falei: pai. E a partir desse momento ele teve convicção que ele iria servir a Deus e que Deus existia de verdade. A expectativa era ficar mais de 3 meses internado. Eu fiquei 1 mês, 15 dias na UTI e 15 dias no quarto de observação. Eu pesava na época acho que 52 quilos mais ou menos. Eu fiquei com aproximadamente 21 quilos. Se eu sou magrelo desse jeito, imagina em como eu fiquei. Perda de peso total porque não comia. Embora eu tinha algumas regalias no hospital, porque quando eu dizia: olha, eu queria comer alguma coisa diferente, eu queria comer uma coxinha, todo mundo me atendia super bem. E a partir daquele momento, toda a recuperação foi tão importante. Eu lembro também um detalhe importante, que o estoque de sangue do hospital praticamente foi todo acabado, porque eles estavam me dando sangue direto. Foram 29 bolsas de sangue tomadas. O médico tinha dito: olha, ele não pode pegar uma pneumonia. E infelizmente contraí uma pneumonia estando internado. Foi um abalo muito grande para minha família. Mas Deus, Ele sempre esteve no controle de tudo. Aquilo que o meu pai mais amava foi um instrumento de Deus para transformar a vida dele. E a partir de agosto de 2008, nós estamos em 2022. O meu pai, hoje ele serve a Deus, ele é um homem transformado. Ele bebia, ele fumava. Todos os vícios foram largados. E hoje, ele é um homem diferente. Hoje ele é um homem cuja responsabilidade é muito maior. E ele diz que ele nunca vai largar Deus, sabe? E às vezes tem momentos na nossa vida em que nós não entendemos quais são os propósitos de Deus e as coisas que eles usam, principalmente para que nós vejamos que Deus é o único Senhor que pode fazer todas as coisas. Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o único que pode fazer coisas que nós não entendemos, porque o nosso pensamento ele é finito. Talvez você que esteja me assistindo, aconteceu algo na sua vida ou na vida de alguém e talvez você não entendeu, em que Deus, talvez Ele quer que você amadureça e perceba que existe um plano. Assim como Ele teve e tem um plano na vida do meu pai, Ele utiliza-se do sofrimento para amadurecer a vida de alguém? Eu acredito que sim. Eu espero que essa história que eu contei para vocês, ela possa transformar a sua vida. Embora eu tenha total convicção que o que transforma a vida do homem é o Espírito Santo, mas o testemunho ele pode transformar a vida de um homem e você aceitar a ele como seu único e suficiente Salvador e servi-lo com integridade, sinceridade e obediência. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história e que ela possa alcançar o maior número de pessoas possíveis.
e de que você tem um Deus que zela para com a sua vida. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vocês possam ficar com Deus e que Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. Fiquem com Deus e fui.